Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do nosso Égide. Nós que estamos estudando o livro Caminha que a Vida Te Encontra, da Ana Teresa Casmami, e hoje eu vou pedir a Solange que faça a leitura da página e em seguida a Carli vai fazer a nossa prece. Hoje a gente vai estudar o capítulo 4, Aprendendo a Cuidar de Si Mesmo. Então, a Miriam vai compartilhar a página e é com vocês, meninas. Cuidado de si, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Chico Xavier. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvando, tanto a si mesmo como aos que te amam. Paulo, primeira carta a Timóteo, 4, capítulo 4, versículo 16. Em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados, em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. Troca aí. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes, e os seus obstáculos reclamam um grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder, cada discípulo, o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos, no íntimo, santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se as edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se, pouco a pouco, no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. E agora vamos fechar nossos olhos, fazer uma respiração mais tranquila, ajudando a trazer para a nossa tela mental a imagem do nosso irmão, mestre, para agradecer esta oportunidade que estamos tendo desse estudo, pedindo as suas bênçãos para que os palestrantes da noite sejam intuídos, colocadas palavras que todos nós precisamos ouvir para apreender cada vez mais
o sentido real da palavra amor, que tanto nos ensinou com seus exemplos. Pedimos as bênçãos para iniciarmos esse estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Solange. Obrigada, Carli. E hoje a, a, o estudo está a cargo da Miriam e da Luciana. Aí eu não sei se as duas vão falar simultaneamente ou quem vai falar primeiro, mas meninas, é com vocês, tá bom? Boa noite a todos. Sim, Lu está estreando, né, no ESG, a gente está fazendo estudo, nós separamos trechos, vamos fazer alternados, né? Então, é muito bom, né? A gente ter pessoas novas que compartilhem com a gente, né? A gente devagarzinho vai estar trazendo pessoas, né? Outras pessoas que aqui convivem com a gente, porque é muito importante, né? A gente aprende mais assim, na verdade, né? Então, vamos lá. Como a Elisa falou, o livro, né, nós estamos estudando é O Caminho que a Vida Te Encontra, da Ana Teresa Camasmi, e ela vai, nesse livro, fazer essas reflexões espirituais para que a gente, então, consiga o nosso autodesenvolvimento. Nós estamos, como a Elisa falou, no capítulo 4, aprendendo a cuidar de si mesmo. E a gente, ela nesse capítulo, ela começa a falar de cuidado de si, mas acho que no próximo que a gente vai entrar mais a fundo nessa questão. Olha só, eu estou experimentando trabalhar com a IA, então eu trouxe algumas figuras que ela fez. Eu dou o texto, né? E ela faz a figura. Então tem uns erros de português, que eu acho que a IA que eu trabalho ela é meio americanizada, sabe? Então, só depois, agora há pouco que eu vi, então você costuma tanto ler certo no que não está certo, que agora há pouco que eu vi que ela fez uns erros de português. Vamos relevar, tá bom? Porque eu sou nova nesse métier. Então vamos. Não, é aqui. Então, o capítulo de hoje, a Ana Teresa vem falando de Jesus. Esse Jesus que era seguido por essa multidão que se sentia atraída por ele, se sentia acolhida pelas palavras dele, que ficavam profundamente tocadas, né, pelo que ele tinha a dizer. Então, a cada lugar que Jesus ia, ele era envolvido por essa multidão que não era só dali, né? Das cidades vizinhas, circunvizinhas, estavam ali também querendo receber esse olhar, aquelas palavras consoladoras. E hoje é o que aqui nós vamos refletir, é essa relação de Jesus com a multidão. Mas não é só trazer o fato histórico, mas essa experiência, né, com a multidão é como uma experiência espiritual que também nos inclui, porque o importante da gente se autoconhecer é a gente se incluir em tudo que a gente tem trazido aqui, não é? Então, com isso, a gente vai observar diferentes pessoas que se aproximavam de Jesus. E principalmente da gente fazer uma avaliação nossa de qual desses grupos a gente se encontra. Será que nós já saímos de um e estamos em outro? Então é para a gente fazer essa avaliação, né? Então, quando Jesus, a gente falou que ele mobilizava essa multidão toda por onde ele passava, não era apenas de pessoas que estavam curiosas, já deixei isso claro. Era pessoas sedentas de sentido na vida, de consolo, de esperança. E a palavra dele realmente tocava profundamente as pessoas, não apenas porque ele tinha um toque poético, mas porque ela tinha uma verdade viva. As palavras dele carregavam a verdade vida que tocava profundamente as pessoas.
Então, a presença do Cristo era uma coisa que era profundamente transformadora para aquelas pessoas. E as pessoas não iam até ele apenas por curiosidade, elas iam porque elas também sentiam alguma coisa diferente. E para muitos só bastava a presença do Cristo, não está rodando, né? Bastava a presença do Cristo para que eles já começassem a promover essa transformação interior. Mas, no entanto, existiam aquelas pessoas que não se sentiam tocadas pela palavra do Mestre. Elas seriam as alheias, as pessoas que estavam distantes da multidão. Era para ter rodado o vídeo. Então, entre aqueles que o seguiam, podemos perceber de diferentes posturas espirituais. Então, aqui ela vai mostrar para a gente as posturas espirituais daquelas pessoas da multidão que seguia Jesus. Então, gente do céu, não tem um slide. Bom, eu vou falar, porque o slide que era para estar aqui, não sei cadê. Deixa eu só ver se os outros também não estão. Tá, só esse. Então eu vou falar, ok? E, gente, eu vou ter que descompartilhar e compartilhar de novo, porque os slides todos deram problema. Eu vou compartilhar outra vez, tá? Vai lá. Então, vamos só fazendo isso. Peraí. O que aconteceu em todo caso? Vamos lá. Hum. Cara, compartilhou todos os slides, você acredita nisso? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Viu, Luciana? Estreia é assim. Para deixar a gente mais assim, Luciano. Às É vezes, para descontrair, para ficar mais leve. eu vi que ele parou de rodar, sabe? Ah, Pronto. é, no primeiro vídeo, né? Ele parou de rodar. Então, vamos lá. Então, nós estamos falando, não é? Das diferentes posturas, né? Que existiam das pessoas, então, que seguiam Jesus. Então, a Ana Teresa vai falar a primeira sobre a multidão tocada, que era aqueles que se sentiam acolhidos, envolvidos pelo amor do Mestre, que se aproximavam-se para ouvir, sentir a presença deles e saíam dali consolados. E ela ainda fala que, ainda que nem todos compreendessem plenamente os ensinamentos, mesmo não compreendendo os ensinamentos, eles se sentiam inicialmente sensibilizados e, com isso, eles tinham uma abertura emocional para seguir o Cristo, para entender melhor, para aí começar, né, a, a aproveitar aqueles ensinamentos. Mas tinham também, como eu disse, aqueles indiferentes, que, embora estavam ali fisicamente, acompanhavam o Cristo, né, achava interessante de repente, mas espiritualmente eles estavam distantes, eles escutavam a palavra, eles se sentiam envolvidos, mas longe. Aquilo não tocava eles, era diferente. Eles não se sentiam como eles não tinham essa sensibilidade inicial, essa abertura emocional. Não, eles nem se deixavam tocar. Aquilo não entrava neles, eles não se modificavam. Então, eram pessoas que ainda não estavam abertas à transformação, ainda estavam muito. Então, enquanto lá na multidão tocada, algo neles começava a ser despertado, aqui não. Eram pessoas que ainda estavam fechadas interiormente e espíritos muito imaturos. Esse então. E também tinha os discípulos, não é?
esses, né, eram aqueles que Jesus escolheu e que escolheram também permanecer. E mais do que ouvir o Cristo, seguir o Cristo, eles decidiram viver com o Cristo, aproveitar os ensinamentos do Cristo. Então, essa convivência que eles tinham constantemente foi promovendo aos poucos a transformação deles, uma transformação mais profunda, né? Porque isso implicava, né, esses conhecimentos, que eles assumissem renúncia, né? Que eles tivessem um aprendizado mais continuado. E mesmo assim, a maioria, ou muitos deles, só depois da morte do Cristo, como Pedro, que a ficha caiu, e então eles resolveram regaçar a manga e vivenciar realmente aquilo que eles haviam aprendido, né? E que na presença do Cristo eles acabavam escutando, fazendo, mas não tinha aquele compromisso, essa entrega, né? E não tinham sentido ainda essa transformação. E também tinha aqueles que tinham sido curados. Esse é um grupo bastante significativo, porque as curas realizadas por Jesus não eram apenas curas físicas, não é? Era, sobretudo, um convite para a renovação. Então, ele estava ali buscando ajuda, tentando vivenciar, né, as mensagens do Cristo, né? Então, eles foram desenvolvendo essa fé ativa e também a cura, né, mais do que eles tocar, a multidão tocada, eles realmente se renovaram, né? Realmente tiveram essa renovação interior. Gente, vocês podem parar, tá bem? Então, dois aspectos, né, chamam a nossa atenção. Primeiro é o movimento de sair dessa multidão, né? Então, essa pessoa curada, de alguma forma, ela se destacava da multidão. Seja porque ela trazia uma dor muito grande, seja porque ela tinha muita fé. A Luciana vai trazer algumas passagens do Evangelho. Então, né, tinha alguns que vinham com muita dor, outros que vinham pela fé, outros ainda chegavam pela coragem de buscar ajuda. E esse movimento, na verdade, ele tinha um simbolismo muito grande, que era a decisão individual de cada um deles de se aproximar verdadeiramente do Cristo. Não era de aproximar fisicamente apenas, né? Então, é muito importante esse movimento. É aqui ela fala que sempre que ocorria uma cura, a pessoa curada apresentava esse movimento de diferenciação da multidão, ela se destacava da multidão. E isso dava oportunidade para ela dela ter um instante com ele. Ana fala que ela conseguia sentir Jesus mais de perto, de ter um instante diferenciado com ele. E também o segundo passo, né, o segundo ponto, era que todas essas curas sempre foram seguidas de orientação do Cristo. Todo mundo lembra, né? A orientação, por quê? Resistisse aos velhos modos, ou seja, era necessário eles manterem a mudança, né? Porque se eles conseguissem a cura, foi porque alguma coisa aconteceu, né? Então eram pessoas que se destacaram, porque perceberam que a necessidade de mudar, mas eles tinham que realmente mudar. Eles tinham que agir que mantivesse esse passo novo que eles tinham dado nas suas vidas. Nem todos conseguiram manter isso, mas a maioria daqueles que foram curados, ou grande parte, eles conseguiram se renovar realmente, né, e seguir então o seu caminho. Então, todo mundo vai lembrar das orientações do Cristo. Vai e não peques mais. Então, Jesus, a cada um deles, fortalecia a fé, falava para eles, então,
que esse homem novo que eles estavam descobrindo, para eles cultivarem, cada vez avançar mais, cada vez se sentir mais próximo e exercitar mais aquele conhecimento que eles estavam tendo. Não é isso que ele e Jesus falava que a ele que na verdade a cura ela não era o fim. A cura ali representava o começo, porque ele estava se transformando. Então era importante esse não peque mais, mantenha a transformação que você iniciou. Então Jesus, cada momento, ele estava ali convidando a cada um deles. Oi, Solange. Me lembra o batismo de João Batista. Hum, É como se eles estivessem recebendo uma orientação. Muda a sim, tua forma de ser, muda a tua forma de agir. E isso, o mas é isso batismo mesmo. significava exatamente isso. Quem Isso. estiver disposto a isso, venha Era uma se bater ruptura com o passado, né, com aquilo que eles com a estavam vida fazendo. antiga, com Então, os hábitos antigos, não é com a vida antiga, então né? ele falava, ele convidava essa mudança de comportamento, a superação dos velhos hábitos, a construção de uma nova vida. Era tudo isso, o símbolo do vai, não peques mais, era isso, né? E tinha uma coisa interessante que Jesus falava também, que é buscai e achareis, pois todo aquele que foi ao encontro de Jesus nunca mais voltou o mesmo. E Jesus tinha uma coisa interessante, porque ele fazia ação, mas ele deixava claro para as pessoas que tinha uma parte que eles cabiam cuidar, é justamente aquela parte da renovação, é justamente a parte da mudança, da superação dos velhos hábitos, da construção da nova vida. Isso quem ia fazer eram eles. Jesus ensinava e eles tinham que fazer essa transformação, essa mudança, né? Então, eles tinham, na verdade, que ter o cuidado de cuidar deles mesmos. Era o cuidado de si, né? Porque sem esse cuidado, a cura não se efetivava em sua integralidade, em sua totalidade. Então, era necessário eles manterem esse comportamento, essa mudança, para que realmente eles fossem curados, tá? Então, isso é importante. Esse é o tema do estudo de hoje, que semana que vem nós vamos, a outra, né, trabalhar mais profundamente, porque Jesus sempre deixava essa recomendação de autocuidado para cada um daqueles, né? Então, se a gente lembrar os postulados espíritas, a gente entende que cada um está ah, ainda hoje, né, no seu momento evolutivo, que a aproximação com o Cristo, né, depende muito da nossa sintonia, que essa verdadeira cura, ela acontece quando transformamos o nosso interior, né? Muitas vezes a gente vê que a gente cura o corpo, mas no interior é super importante ser curado, senão o corpo volta a enfermar, né? Então, olha lá, e não é apenas poder aliviar a dor, é sobretudo crescer espiritualmente, através dessas mudanças que a gente já falou. Opa. E qual seria, então, a aplicação diária para a gente, né? Então, aqui a gente deixa uma reflexão. Fica essa pergunta mais importante. E aí, em qual grupo nós estamos hoje? Será que somos aqueles indiferentes que estamos apenas ouvindo, achando lindo, maravilhoso, poético e se distanciamos? Será que ainda somos aqueles que resistem, apesar de conhecer o Evangelho do Cristo? Ou será que nós somos aqueles que decidimos, que decidiram segui-lo? Jesus continua nos chamando, mas a resposta, apesar do estudo ser coletivo, a resposta é sempre individual. Não é? A nossa resposta é individualizada. Então, eu acho que todos nós já estamos bem no caminho, né? Mas nós precisamos aprofundar cada vez mais e entender como nós estamos aplicando aos conhecimentos que nós estamos tendo, não é?
Então, antes da gente trazer toda essa questão que eu trouxe aqui para a nossa realidade cotidiana, a gente vai olhar com mais atenção para alguns exemplos de cura do Evangelho. É isso que a Luciana vai trazer para a gente. Porque quando a gente analisa as passagens evangélicas, a gente percebe que existe até um certo padrão. E Ana fala que existem dois movimentos bem claros no processo da cura. O primeiro seria a aproximação daquele que busca Jesus, que busca a cura. Então, o primeiro movimento daquele que busca é aproximar-se. Aproximar-se do Cristo através do quê? Dos seus ensinamentos, mudança interior e transformando. E a segunda é transformação. Então, eu busco, eu decido mudar e aí eu me transformo. Então, essa é a segunda, são os dois tipos que a Ana Teresa fala que existe até um padrão nos exemplos que a Luciana vai trazer. Então, junto com a Luciana, nós vamos observar esse padrão, essa aproximação, essa transformação nos exemplos que ela vai nos dar. Ok? Lu, quer que eu já passe o primeiro slide? Acho que é melhor. Boa noite a todos. Obrigada por essa oportunidade. Espero que a gente consiga aí juntos trazer algumas reflexões e alguns despertar, né, do nosso entendimento. Então, na primeira cura que a gente vai falar é sobre a cura dos 10 leprosos, né? E diante de todos esses espíritos, né, que receberam essa misericórdia divina, apenas um foi realmente tocado, né, pela ação de Jesus, né, de trazer essa cura do espírito. Acaba atingindo essa parte física, né, mas principalmente é tocar a alma desse espírito. E diante de um deles, o primeiro ato para que realmente mostra esse despertar dele é a gratidão, né? Ele reconhece essa luz divina, né? Reconhece essa cura e ele retorna até ele de uma maneira que a gente considera o estado de humildade, né? Quando a gente reconhece a ação divina diante de nós e humildemente nós vamos até ele e agradecemos, né? Porque muitos de nós, como quando a gente está com os olhos e os ouvidos fechados para essa parte, né? Para o outro lado do nosso corpo físico, essa parte da alma, a gente esquece, né, que tem algo maior, que tem algo muito mais além de nós mesmos, né? E essa humildade desse espírito em agradecimento, né, essa postura de agradecimento, de alguma maneira, quando Jesus fala, é porque esse espírito, diante de sua fé, ele é levado a essa salvação, né, a essa cura. Nesse momento, após essa passagem, né, que a gente inicia, né, dessa misericórdia divina, desse amor de Deus diante desse espírito e desse reconhecimento humilde desse espírito, Jesus traz uma parte posterior a essa ação de cura. O que ele recomenda para esse novo espírito para que ele permaneça diante dessa cura, para que ele consiga realmente se manter curado, é que ele levanta-te. Ele fala para esse espírito se levantar, né? E no caso de levantar-se diante das palavras de Jesus, é renascer. O renascimento desse espírito é para que ele consiga transformar o seu interior e mudar essa caminhada, mudar o caminho que ele vem seguindo há muito tempo e ele consiga se renovar, ele consiga se desapegar de todas aquelas
daquela identidade doentia que ele vivia, porque esses homens viviam muito isolados, né? Diante da lepra, diante da doença física, esses homens eram mantidos isolados. E de alguma maneira, naquele isolamento, a gente tem muitos sintomas, né? De vitimização, fraqueza, dependência. Mas para que ele consiga sair disso, se desapegar disso, ele precisa se transformar. Então, sempre quando a gente tem essas curas de Jesus, a gente compreende que além da ação de Jesus na cura, sempre vem um ensinamento, sempre vem algo que faça com que ele possa se transformar e conseguir manter essa cura, manter essa caminhada. Então, Jesus recomenda a esse espírito que ele faça essa transforma íntima, supere essas paralisias para conseguir seguir em frente. No próximo episódio, pode passar, Miriam, por favor, a gente vai falar sobre o cego de Betsaida, né? O cego é levado até Jesus, né? E diante, né, da grandiosidade de Deus, antes que ele receba a cura, ele é retirado dessa aldeia onde ele está, ele é retirado, né? É uma coisa mais particular, é uma cura mais íntima, que se afaste, né, da onde ele permanece. E tendo as ações, né, no caso ali, ele fala das ações de como ele faz, né, descreve cuspindo nos olhos. Inicialmente, essa cura ela não é feita de uma vez, né? Como todos nós caminhando nesse movimento de cura que a gente está fazendo nesses estudos, a gente compreende que essa cura ela é gradativa. Ela vem conforme a gente vai dando a nossa abertura para Jesus, e aí ele vai abrindo nossos olhos e nossos ouvidos para entender a bondade dele, para entender essa grandiosidade que ele tem. Então, inicialmente, quando ele recebe essa movimentação de Jesus nos olhos, ele não consegue recobrar totalmente a visão, né? Ele recobra gradativamente. E, posteriormente, que ele vai tendo clareza. Uma das coisas, né? E aí, nesse momento que ele está recebendo essa cura de Jesus, o que a gente entende dessa passagem? A entrega. É confiar em Deus, confiar nas suas ações, na sua misericórdia, né? Porque muitas vezes a gente tem esse medo, esse receio. A gente quer a cura, a gente pede a Ele, mas a gente, por sermos muito imediatistas, a gente não entende que Ele vem nos estendendo a mão e nos ajudando a caminhar. Então, esse espírito, ele demonstra essa confiança e ele se entrega, né, a Jesus para receber esse movimento de cura física, mas principalmente eu acredito que toda cura física, ela vai no seu interior, no seu íntimo. Então, o que Jesus, nesse caso, ele recomenda para que continue, né, essa entrega que ele deu, né, a Jesus, essa cura que ele recebe, o que Jesus recomenda também para esse irmão nosso, né, que recebeu a cura de Jesus, para que ele saia da aldeia, para que ele faça um movimento de retirada dos velhos hábitos, né? Porque a gente tem essa tendência de sempre permanecer nesse ciclo vicioso, né? Muitas vezes, e a gente tem esse comodismo. Então, Jesus, após essa cura, após permitir que esse espírito que se abriu a ele recebesse, foi essa recomendação: não volte à aldeia, né? Faça uma transformação íntima para que você possa continuar recebendo, né, esses ensinamentos, lembrando sempre da importância do evangelho para a gente permanecer nessa busca e nessa constante transformação. Então, é a enxergar a cura, vamos pensar, a cura do cego, né, é a visão física, mas a principal é a visão espiritual. Quando a gente consegue começar a enxergar a vida de uma outra maneira, né? Sair da multidão, se diferenciar, se transformar, né?
E aí a gente vai para outra passagem, no caso do cego de Jericó, né? No cego de Jericó, para ele poder ser visto, ouvido por Jesus, ele clama a ele, né? Ele chama, ele pede diante daquela multidão que Jesus olhe por ele, tenha misericórdia, né? Então ele faz um movimento de ação. Ele sai do seu eu, né, daquela multidão toda e vai até Jesus, né? Quando a gente está nesse movimento de busca interior, quando a gente está cansado dessa movimentação constante no mesmo ciclo, quando a gente começa a sentir que não é o caminho, a gente busca Jesus. E qual é a maneira de buscar Jesus? Chamando, clamando a Ele, pedindo a Ele, né? E nesse momento que ele faz esse movimento de chamar, até alguns que estão ali falam que, né, impedem dessa ação, mas Jesus não. Jesus ele está ali o tempo inteiro aberto a cada um de nós que queira se transformar, que queira sair do mesmo caminho para esse caminho de renovação. E lembrando o que faz com que a cura, né, recebida por esses espíritos, né, que ele receba essa cura, é a fé, a importância da fé. Em todas as passagens, ele fala sobre a fé que esse espírito que pediu a cura, ele teve, né? Então é isso que salva e nos salva, é a nossa fé e constantemente essa saída do movimento que sempre estamos, da multidão, para um movimento de diferenciação, um movimento em que a gente sai da nossa caminhada sem, né, distante de Jesus, e aí a gente se aproxima dele, né, pedindo esse auxílio e pedindo com que ele nos cure aquilo que a gente precisa para enxergar os seus ensinamentos, para que a gente consiga caminhar. E a última passagem, não, são duas últimas passagens. No caso de Zaqueu. Zaqueu, né, a gente lembrando, era um cobrador de impostos, né? E ele, para que Jesus, ele faz um movimento também de diferenciação, ele sobe numa árvore porque ele deseja que Deus o escute, Deus o ajude, né? Então ele sobe naquela árvore para ver Jesus e destaca-se da multidão. O destacar da multidão, no caso, a gente vê esse movimento que a gente quer sair daquela multidão para que Deus nos ouça, né? Para que Deus traga, possa nos ouvir, né? E ali ele faz, aqui no livro, ele fala que ele se destaca da multidão, né? E ele faz um movimento que representa sair da materialidade, porque o Zaqueu, ele trabalhava com era cobrador de impostos, né? Então, de alguma maneira ali, ele teve um despertar interior para que pedir aos céus esse auxílio, porque ele precisava se curar. E quem normalmente está muito na materialidade, ele está distante do amor de Deus, né? Ele adoece, né? Ele não sabe o que é esse amor. Então, ali eu acho que no caso de Zaqueu existiu um certo arrependimento, né? Seguido pela fé. Um certo arrependimento, tanto que Zaqueu, quando ele busca o olhar de Deus, ele fala dessa restituição material, de tudo que ele fez, que ele quer restituir, que ele quer pagar. E no caso, somos nós, né? Nós aqui na Terra, encarnados, né? A gente, de alguma maneira, a gente veio para restituir os nossos débitos, né? E de alguma maneira a gente, quando pede e volta para o caminho de Deus, para o caminho da fé, quando a gente tira as nossas, né, todas as nossas proteções e se abre para Deus, é quando a gente começa a voltar para o caminho e a gente consegue começar a curar e também a trabalhar esses pontos que a gente precisa de regeneração, né, de tudo que a gente fez. É abrir os nossos olhos, né, focar na parte espiritual
né, e poder realmente ajudar, né, a todos aqueles que a gente de alguma maneira lesou. E por último, hemorroísa, que se esforça para atravessar a multidão. Então a gente vê, né, nas passagens, todos que de alguma maneira precisavam e queriam modificar as suas ações e os seus velhos hábitos, eles saem da multidão para poder, com a sua fé sincera, né, no caso assim, a gente sai de dentro de nós para pedir o auxílio de Jesus. No caso de hemorroísa, foi isso. No silêncio dela, ela toca as vestes de Jesus, né? E nesse movimento profundo, ele sente, né? Ela, com a sua fé, ela vai e toca pedindo, porque há muito tempo ela já tinha essas hemorragias constantes e nada solucionava, né? E quando ela teve a fé em Deus, ela se curou, né? Então aqui ele fala, sua fé a encorajou a ir em paz. Posternar-se, gesto profundo de respeito e abertura para receber. Então ela estava aberta ali para receber a cura de Jesus. E nesse momento tem uma orientação, né? Desculpa, aquele que quer verdadeiramente se curar. Ah, então tá. Aí eu coloquei aqui, né? Um ponto importante de todas essas passagens, a importância da gente não retornar para o caminho ou para a aldeia, né? A gente se despir daquela veste, por exemplo, na renúncia da capa, né? A gente se despir daquele movimento anterior para seguir um novo. E o que é recomendado, né? Aquele que quer verdadeiramente se curar, ele precisa renunciar todas as suas defesas, né? Que a dúvida promove e o medo afasta. Então, Emmanuel nos orienta: em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha, como sombra em tua necessidade e o poder do Senhor, né? Então, a gente precisa compreender esse movimento. A fé, ela é a maior força que pode nos conduzir à cura, seja qualquer um de nós, né? O que a gente está esperando para acreditar, para confiar em Deus, que a gente possa receber essa cura, né? E o que eles falam aqui? É a diferenciação da multidão. Miriam, essa parte ainda é minha, né? Só para... Pode falar. Tá. Não, só para falando. Então, a diferenciação do multidão, o que eles falam? Existe uma diferenciação da multidão, seja externa ou interna, né? Porque a gente tem uma tendência a seguir o rumo, né, de um modo que todo mundo faz, né? Então, a gente se condiciona, a gente vive naqueles ciclos viciosos e tudo. Então, o que eles pedem para a gente? Fazer essa movimentação externa, sair fazer um movimento de mudança do caminho, fazer a transformação, e essa transformação da multidão também ocorre internamente, porque nós temos os hábitos dos modos viciosos, né? De pensar, sentir e agir. Então, quando a gente muda a nosso olhar, quando a gente abre os olhos, abre os ouvidos para o que Deus nos clama e nos chama, a gente consegue começar esse início de caminhada de autotransformação. Aí essa outra parte é minha também? Entendi. Da cura tem a ver com diferenciar-se. Aí Isso, essa parte é minha também? Tá é. bom. É que eu me perdi. Já os discípulos eu começo. Tá bom. Então, curar tem a ver, né, com diferenciar. Então, no caso, é fazer esse movimento diferente, né? A gente mudar esse caminho. E aí, essa mudança de caminho, o que a gente precisa fazer? Resistir. Resistir aos velhos hábitos. De que maneira a gente consegue resistir esses velhos hábitos, esses velhos caminhos? Eu acho que
no caso aqui, a gente tem que lembrar do Evangelho mesmo, né? Eu acho que para que a gente consiga se manter nesse caminho, se manter sempre orando e vigiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, no sentido de se manter no caminho da cura, lembrar da importância que a gente tem toda semana, né? Quando a gente se reúne nas terapias, das águas fluidificadas, né? Do evangelho no lar. Então, aqui eu acho que a gente tem que lembrar sempre desse movimento de manutenção do nosso caminho. E para a gente manter essa manutenção, para a gente fazer essa manutenção, a gente tem que estar constantemente olhando para os nossos atos, para as nossas ações e como que a gente está caminhando, né, nessa caminhada de diferenciação. Então, no caso aqui também, uma das coisas que eu percebi, por causa quando a gente olha, porque muitas vezes a gente tem uns movimentos de olhar para trás, né? De se apegar ao que a gente foi, muitas vezes nas nossas inferioridades e tudo. O que eu acho que também Cristo nos adverte é que e Ana Teresa Camasmi fala no livro todo, caminha que a vida te encontra. Então, todo esse processo que a gente vem passando, mesmo nos momentos em que os nossos olhos e nossos ouvidos estavam fechados, eles foram importantes, né? Porque de alguma maneira tudo que a gente passou e toda essa bagagem que a gente carrega foram ensinamentos, foram dores que a gente viveu, experiências importantes para hoje a gente querer estar aqui fazendo esse movimento de mudança, esse movimento de diferenciação, né? Então vamos sempre lembrar do que Deus nos fala, né? Da fé viva, da gente não retornar para a aldeia ou retornar para os caminhos anteriores e seguir para esse novo caminho com segurança, mudando todos os nossos pensamentos e sentimentos. Então, sigamos. Solange levantou a mão. Ih, eu esqueci, tem esse. Esse é transformação. É, Então acho que foi o que eu falei agora, isso né? foi, Do só botei caminho. aqui, um arado. O arado foi o que eu falei, da gente Sim, não, eu sei. assim, o que ficou no passado foi importante. A gente não pode se culpar por não ter dado algo, alguma coisa durante processos de vida que a gente não tinha maturidade, né? A nossa maturidade espiritual, ela é muito ainda pequena, né? Então, assim, a gente tem que aceitar a nossa caminhada, tem que aceitar as dificuldades que a gente apresenta e apresentou, né, e vem transformando. O importante é a gente estar aberto, a gente se iluminar com quando nos unimos aqui para estudos, para nos auxiliar, né, nessa autotransformação interior, nessa busca pela ação no bem, né? Então, e a gente entender onde estamos, né? Se aqueles que ainda não foram tocados, que estão com os olhos fechados, né? E os ouvidos também, mas talvez a gente já está iniciando um outro movimento, que a gente já está caminhando com Jesus, né? Mesmo que não seja um discípulo, que é um pouco mais quando ele passa da cura para outras ações, e os apóstolos que são um pouco mais além, à frente, são missionários, são diferentes, mas a gente está nessa busca, nessa transformação, e essa caminhada ela é importante para que a gente entenda que Deus vai nos permitindo, nos abrindo as portas conforme a gente vai evoluindo, a gente vai se sentindo mais seguro, né? Hoje eu estou aqui nessa transformação íntima de Ela me podia até abrir, deixar ela fazendo tudo todo, né, gente? me abrir para estar aqui com vocês. Então, eu acho que foi um novo passo, né? Que eu acho que está sendo importante para mim. Então, isso também traz como referência para todos que estão aqui na sala, que todos nós somos capazes de superar, né? Os nossos Com medos e certeza. inseguranças para seguir em frente. Estamos seguindo, então, senão não tem. Posso falar um instante? Em um instante. Fale.
Não, eu lembrei rapidamente. Foi da mulher adúltera, que depois que Jesus fez cada um pensar nos seus pecados e irem embora, né, e não apedrejarem a mulher adúltera, ele falou para ela: Não te condeno também. Agora vá e não peques mais. A Teresa está Mortifica trazendo as curas, na né? vida. Ah, É que aqui ela está trazendo cura mesmo. De certa mas forma, é ele cura curou. espiritual, no caso, né? É, É uma cura espiritual, né, que a gente vê. então, é. Tem várias outras curas, né? Ela que escolheu essas porque, de alguma forma, elas demonstram São mais bastante simbólicas, é. o que ela falou lá no começo, né? E aí ela segue falando, né? Ela vai fazendo um link dessas curas que a Luciana trouxe e falando que os discípulos não eram pessoas diferentes, né? Eles eram ali da multidão. Eles eram pessoas muito comuns, na verdade, né? E eles foram se tornando diferentes pelas escolhas que eles faziam, pelas mudanças do seu interior. Que aí, na verdade, enquanto a multidão estava ali buscando só a cura do corpo, alívio das dores, consolação momentânea, eles não, eles já tinham uma transformação da alma, uma compreensão dos ensinamentos, uma vivência do evangelho. Nós mostramos, né, a Lu mostrou que essas pessoas, elas foram curadas porque elas conseguiram se transformar e se manter nessa transformação, né? Então, cuidando deles, se autotransformando para manter a cura que tinha sido realizada. Já os discípulos já estavam em outro patamar, né? Aqui, eles eram tocados muito mais profundamente, né? Então, ela fala tão bonito que não era apenas pelas palavras, mas eles percebiam a essência viva daqueles ensinamentos do Cristo. E ela fala assim: aprendi-o pela pele da alma. Eu não consigo imaginar isso. Então era perfusão, né? Eles iam aprendendo, né? E ela fala que, de certa forma, esse movimento que os discípulos faziam era um movimento ousado, porque eles pensavam além daquelas necessidades imediatas que eles tinham, né? Não, eles não estavam mais naquela superficialidade, eles já conseguiam perceber, assumir compromissos e fazer mudanças importantes, né? Então ela fala que ser discípulos é não apenas ouvir, né? Ouvir aquela multidão, mas você se destaca da multidão quando você não apenas ouve, quando você se transforma, que você aprende aí pela pele da alma, né? Então ela fala muito isso. E a Luciana até falou sobre a questão dos apóstolos, que aí sim, eles eram muito diferenciados, os discípulos, né? Porque eles já estavam naquele servidor, né? Acompanhando Jesus no serviço mesmo, do serviço em nome do Cristo. Então, eles não eram aqueles que ouviam a mensagem, que só seguiam Cristo, mas eles também eram mensageiros do Evangelho, né? Então, eles já estavam comprometidos com aquela missão, a missão de levar adiante a mensagem do Cristo, especialmente depois da morte do Cristo, né? Aí realmente eles tomaram para si essa responsabilidade de ser mensageiro, de levar a morte do Cristo, a mensagem do Cristo, né? Então, ela diz que eles não eram apenas que tinham o evangelho no coração, eles vivenciavam aquela verdade, né? Porque o comportamento deles era exatamente o comportamento do evangelho, né? Então, ela fala que ele sentiu muita vontade de equilibrar essa questão da graça, que na verdade é a justiça e o amor, né? Então, eles estavam ali muito focados em ser justo e ter amor, né? Então, ela fala que a todo aquele que muito foi dado, muito será exigido, né? Muito que isso está lá em Lucas. E essa questão da exigência não é nenhuma condição de punição ou punição,
essa resposta que ele chama de graça abundante, mas essa questão deles entenderem profundamente a justiça e o amor que Jesus trouxe nas suas pregações do Evangelho, né? Então ela segue dizendo, opa, que ela, aliás, a gente até se questiona, né? Onde estamos nós nessa caminhada espiritual? Todos nós, nesse mundo de prova e expiação, estamos em algum ponto da jornada. Então, cada um de nós, como uma coisa sempre muito individual, tem que se questionar, né? Onde é que está a minha caminhada? Onde é que eu estou nessa caminhada, né? Qual é a busca que eu tenho feito, né? É isso que é muito importante. E, de novo, aqui, ela faz a mesma sequência, né? Quem somos nós? Será que nós somos esses que ainda não se sente tocado? Ou se até se sente tocado, mas distante? Por que não despertar em nós? Nós despertamos para a Boa Nova, mesmo que a gente escute, mesmo que a gente conheça, esse despertamento ainda não aconteceu, porque nós estamos muito mais voltados para o nosso exterior. E Cristo nos chama no nosso interior, a mudança é interna. Aí ela fala, né, que essa semente já existe, então a gente vai aguardando o tempo de cada um dessa semente, enfim, germinar. E ainda tem, ela continua falando desse movimento dos que já foram tocados, né, que são poucos diferentes, né, porque a gente pode ter sido tocado também, mas ainda não realizando aquele movimento de transformação. Já estamos uma coisa assim, algo diferente, mas esse movimento que a Luciana trouxe aí todo, que todos esses foram curados e realizados, nós ainda estamos com dificuldade. Os que não se sentem tocados, mas ainda não conseguiram fazer esse movimento. Porque não é um movimento fácil. A gente romper com esse homem velho, com as nossas dificuldades, com todas as nossas, com todas as nossas emoções, as nossas vivências, né? É muito difícil, porque nós somos cíclicos, nós temos muito mais facilidade em repetir comportamentos do que mudá-los, né? Então a gente tem grandes dificuldades, né? Então, até a gente se sentir tocado, sensibilizado por essa mensagem, nessa fase de despertamento interior é muito grande, porque grande parte de nós dorme na inconsciência, né? A gente é aquele que está dormindo ainda na inconsciência. Então, para muitos de nós ainda falta esse passo dessa cura consciente, né? Porque existe uma cura que é uma coisa muito mais superficial, e a outra dessa cura consciente, que é a cura do espírito em si mesmo, né? Desse movimento da gente sair da gente, de se transformar realmente. E é isso que aqui ela está chamando muito a nossa atenção, não é? Isso é muito importante. Então, de novo, onde é que nós estamos nessa jornada? Não é? Quem somos nós? Até a gente chegar nesse movimento verdadeiro de cura, que é aí onde vai começar as nossas verdadeiras mudanças, onde nós vamos realmente olhar para nós, cuidar de nós, nos autoconhecer. Então, essa escolha da gente fazer diferente, essa escolha da gente aceitar as consequências dessa nossa transformação quando a gente faz um esforço real para se transformar, né? Então, o evangelho tem que ser um remédio e a gente tem que, quando a gente estudou aquele evangelho redivivo, como ele brota, né? Como ele acende na gente, como que ele faz a gente perceber e vai se modificando, porque o conhecimento traz essas questões todas, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer mudar, né? A gente vai se transformando aos poucos. Isso é muito importante. Vamos ver o que mais aqui. E aí ela fala, continua falando também dos discípulos, a diferença, né? Que não é esse aprendizado intelectual, eles aprenderam realmente a fazer escolhas diferentes, aceitar as consequências. Ela fala a mesma coisa. E o apóstolo já tem outro nível de conhecimento, né? Ele já é aquele mensageiro, é aquele que aceitou a resposta. Então, eles têm
uma caminhada diferente, né? Se a gente chegar até discípulo, a gente está muito feliz nessa vida, né? E ela fala também do testemunho, que é a verdade se torna viva dentro de nós, ou seja, é a transformação mesmo, a gente vivenciar tudo aquilo, né? Os postulados, os conhecimentos deixam de ser teoria, a gente passa realmente a vivenciar, porque a gente vai se transformando através da nossa escolha. Então, isso é o verdadeiro testemunho. A gente vai viver segundo essas verdades que a gente está aprendendo. Então, de novo, nós estamos aqui, onde estamos hoje, ainda não tocados, nós estamos despertando, nós estamos nos transformando, como nós estamos hoje, né? Mas aí ninguém precisa ficar triste, que não importa onde a gente estiver. O importante é continuar a caminhar, não é? Que a vida nos encontra. Se a gente parar, não dá certo. Então, a gente caminhando, a vida vai nos encontrar. Se a gente caminhar bem, né? Com vontade, querendo sair né, de dentro de nós, querendo nos transformar, querendo aprender, que não é fácil, então a gente consegue. E na página inicial, eu trouxe esse texto do livro Caminho, Verdade e Vida, né, que é de Emmanuel, né? E ele fala uma coisa importante, né? E ele fala para a gente que é dessa coisa da gente ser aprendiz do evangelho, né? Da gente desejar viver segundo os princípios das leis de Deus, os conhecimentos que nós temos, ou que nós devemos ter do evangelho, né? E Emmanuel fala que a gente tem uma tarefa que é imprescindível, que é a tarefa de cuidar de nós mesmos. Então, nesse texto, ele vai falar isso, ele vai falar, é o texto da página inicial. Ele fala, as dificuldades terrestres efetivamente são enormes, e os seus obstáculos reclamam um grande esforço das almas nobres em trânsito na Terra. Ou seja, ele sabe, então ele está reafirmando que nós somos um planeta de provas e expiações, somos espíritos que temos grandes dificuldades, mas é imprescindível. Ele não fala, ó, mais ou menos, não, é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. Então é isso que é o cerne desse estudo, né? A gente ter esse cuidado conosco mesmo, o mesmo cuidado que Jesus está orientando a cada um que ele cura, né? Ele cura, mas você precisa se cuidar, continuar se cuidando para que essa cura se mantenha. Então, para isso, é indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Oi, Elisa. Elisa? Não, oi. Só para arrematar isso que você falou aí, o Eduardo colocou há um tempinho Hum. atrás, o que eu acho que vem Aham. até arrematando isso aí. Ele falou assim: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, João eu 16, venci o mundo. 33. Aí ele colocou: Jesus não promete ausência de dor, mas oferece uma atitude interior sustentada pela fé. Que é isso aí que você falou, né? A gente vai ter as dificuldades, obstáculos, Sim, né? Mas vai é ter imprescindível. sempre. Mas a transformação é, independe disso, né? Então, por isso que não é fácil. Mesmo você curado, você precisa manter esse cuidado. Porque se você não mantiver o cuidado, a doença volta. Por isso que ele fala, é indispensável vigiar o campo interno. Por que que nós temos que fazer isso? Pela condição de espírito atrasado que nós ainda somos. Se a gente fosse espírito evoluído, nada disso fazia sentido mais para a gente, nem precisava falar isso para a gente. Mas nós temos que prestar atenção, porque nós somos espíritos doentes ainda, em dificuldade, trazemos muitas coisas que a gente precisa consertar, né? Então, vigiai o campo interno, não é para a gente vigiar o vizinho, não, é para a gente vigiar nós mesmos. Olhe para dentro de você,
né? Ó, valorizar as disciplinas, conhecimento é muito importante, e aceitar, bem como examinar as necessidades do coração. Então, ele está falando isso, eu achei isso tão bonito, por isso que eu botei como página inicial, né? Então, a importância das nossas escolhas, né? E de como a gente vai emergir dessa multidão, né? E nos tornar realmente um aprendiz desse evangelho, né? E é interessante que ela ainda fala, vamos em frente. Ela sempre está falando para a gente, vamos em frente. E aí é interessante porque ela traz também uma fala de Emmanuel, baseado na primeira carta de Paulo a Timóteo, porque Timóteo foi um discípulo de Paulo, né? Ele foi um discípulo de Paulo. E Paulo falava para Timóteo, ó, tenha cuidado para consigo mesmo. Tá vendo como as coisas vão se casando? Ele falava isso para Timóteo, que a importância dele ter cuidado com ele mesmo. Mas é com o que ele vestia? Não, cuidado interior. Tenha cuidado com você mesmo. Isso ele falava sempre, né? Esse conselho ele dava para Timóteo. E Emmanuel, baseado nesse conselho, ele fala para a gente que cuidemos dos nossos dons e que cuidemos de nós mesmos. Ou seja, vamos lapidar aquilo de bom que a gente tem, os dons que a gente trouxe. Lapida esses dons, vamos lapidar, não é? Para que cada vez mais a gente cuide de nós. Cuide desse espírito que está aqui evoluindo, que às vezes com muita dificuldade, mas que é muito importante. E aí, para que que eu preciso ter cuidado comigo mesmo, né? E por que será que Emmanuel fala para a gente que é imprescindível cuidarmos de nós mesmos? Que Emmanuel fala para a gente isso, né? Então, ele fala lá no mesmo livro Caminho, Verdade e Vida, mas em outro capítulo, que é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo. Olha como eles vêm, eu estou trazendo que ela trouxe algumas coisas também sobre essa questão da gente cuidar da gente, né? Então, ela fala isso, ou seja, isso que Emmanuel fala significa que internamente, na maior parte do tempo, nós somos desorganizados. Então, ele está falando que é indispensável a gente cuidar, porque ele sabe que a gente é muito bagunçado, né? Que a gente é desequilibrado, né? Que a gente não presta atenção com o nosso interior. E ele fala que, sem perceber, a gente deixa ficar o nosso interior escurecido, né? Que a gente vai guardando mágoas, histórias mal resolvidas, feridas abertas, né? Então, ele fala da necessidade de a gente organizar esse santuário interior e iluminá-lo, para quê? A fim de que as trevas não nos dominem. Ainda tem isso, né? A gente ainda, se a gente não deixar o nosso interior desse jeito, cheio de mágoas, histórias mal resolvidas, feridas abertas, e dá para elencar um monte de coisa aqui, nós vamos ter problema, porque as trevas vão nos dominar. E aí ela fala que a gente tem pouca vontade, a gente tem falado muito em questão de vontade ultimamente, né? Porque a gente acha que a gente tem vontade e que as coisas são difíceis. Muito, na verdade, nós que não temos é muita vontade, né? As coisas se tornam difíceis para a gente porque a nossa vontade é muito pequena de cooperar mudanças, né? De organizar, de colocar a nossa vida em ordem, de ficar clareando, né? E saneando o nosso interior, né? Então, essa é uma ação de autocuidado que é extremamente necessária da gente fazer, né, da nossa vida. Então, essa ação de autocuidado, na verdade, é a ação mais importante que a gente tem que fazer, né? Esse saneamento básico aqui do nosso espírito, do nosso interior. E aí a gente até se questiona, que trevas são essas, né, que Emmanuel fala tanto? Aonde é que estão essas trevas? Nós temos certeza, né, gente? Elas não estão fora, não, elas estão dentro de nós mesmos, né? Então, somos nós que sintonizamos com essas trevas, né? Tudo aquilo que não nos faz bem,
essa afinização que a gente tem por coisas inferiores, né? Porque é muito mais fácil a gente ser suscetíveis a vibrações inferiores do que a vibrações superiores. E nós somos muito suscetíveis, melindrosos, invejosos, raivosos, né? A gente tem, ainda mantemos medo, emoções ruins, né? Nós sempre queremos nos vingar. E isso é comum no mundo que nós vivemos, mas nós já temos que provocar mudanças, né? E ele fala para a gente que isso acontece porque nós somos imaturos espiritualmente, sabemos, né? Para fazer frente a esses chamamentos que o mundo nos arrasta para o caminho complicado. Então, assim, toda vez que a gente cai e que a gente tem dificuldade, a gente está propiciando, porque nós acabamos em sintonia se ligando até com entidades que pode até sofrer uma obsessão, né? Num caso ou outro. Mas isso é muito importante, porque a gente também não consegue, ele fala isso, que a gente ainda tem dificuldade de identificar o que nos faz mal. Olha que coisa terrível, gente. Eu não sei ainda identificar quando me faz mal. Eu deixo as coisas me fazer mal, porque eu nem sei exatamente o que é me fazer mal. E, na verdade, não existe mal, né, gente? O que existe é a ausência de bem. E quando a ausência de bem existe em mim, é por falta de conhecimento, é por ignorância minha mesmo. Por isso que eu não consigo identificar aquilo que me faz mal. Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer escolhas interessantes, né? E acaba que eu mesmo me faço mal, ou seja, eu deixo de fazer o bem, na verdade, né? E um exemplo que ela dá muito e que sai muito em moda, que todo mundo fala, é a tal da procrastinação, né? Ah, eu adoro isso, eu sou bem de procrastinar mesmo, enfim. Então, é isso. Nós vamos acordar, melhorar para ver se a gente não deixa se levar, né? Dessa forma, né? E aí é Luciana que vai terminar com isso, né, Lu? Isso, vamos lá. Então, aqui a gente vai falar sobre os traumas e sofrimentos intensos, né, nas vidas de pessoas que passaram por guerras ou por violências na infância e na adolescência, né, que repetem padrões de sofrimento. E uma pergunta que se faz, por que que essas pessoas, né, buscam relacionamentos, circunstâncias, situações que fazem reviver todas essas dores novamente, né? E aí aqui a gente vai trazer três hipóteses, né, que a Ana Teresa escreve no livro, e que para entender, né, o porquê que elas revivem essas dores. Na primeira hipótese, Espera um pouquinho, ela só vai falar isso. desculpa, Não, tudo bem. Vamos lá na primeira hipótese. Ah, não na tem primeira, porquê. e A aí, razão porque elas porque elas procuram. procuram, né, essas relações lesivas É, e, e os reviver, né? pesquisadores têm muita dificuldade de entender por que nós buscamos Porque essas situações que nos fazem mal, que fazem reviver dores de novo, né? Então, é isso que ela vai trazer três hipóteses. Então, na primeira hipótese, ela faz uma descrição, né, de uma pessoa que ela, num relacionamento, né, ela procura por situações repetidas, né, por sentirem que, de alguma maneira, naquela nova relação, ela vai conseguir tomar as rédeas da situação e mudar, né, conseguir decidir um modo diferente para que isso mude. Mas, na verdade, elas revivem naquela relação os traumas e caem nas mesmas armadilhas novamente, né? Então, elas continuam naquele círculo vicioso, na esperança de que aconteça algo diferente. Então, ela permanece ali, falando da procrastinação, né? Ela continua se mantendo e não consegue, modificar essa forma de ação, esse relacionamento. Na hipótese 2
são pessoas que conhecem só um tipo de afeto, né? Então, são pessoas que vêm de relações, às vezes de ambientes familiares, e tem muita violência, né? E principalmente de crianças, né? E quando chega a vida adulta, no caso, como ela vivenciou aquilo e aquilo fica na memória, né, afetiva dela, ela se vincula no mundo do mesmo jeito, né, sem conseguir enxergar uma forma diferente de relacionamento e reproduzem, né? A gente tem essa tendência de replicar e reproduzir a forma como a gente foi criado, né? E muitas vezes se mantém numa família que também tem ações violentas, né? E não consegue fazer essa modificação daquilo que ele viveu. Então, repete os mesmos erros, né? Daquilo que ele vivenciou. E na hipótese 3, né? Que são as pessoas que essa me impactou muito, né? Porque é um grande trauma, né? E isso já age mais na parte fisiológica que acaba fabricando hormônios, né? Que trazem bem-estar. E mesmo depois de terem passado por tanto sofrimento, eles sentem falta dessa sensação, né? Então eles vão o quê? Procurar situações externas que possam levar a ele para daquela mesma forma, né? Que desencadeie aquele mesmo prazer, né? Então, às vezes, muitas vezes, o prazer dessas pessoas é a dor. A dor traz essa liberação desse hormônio e aí gera esse prazer, né? Misturado. Então, ela não sabe mais o que é realmente sentir algo de uma maneira diferente, né? E essas pessoas, né, os estudiosos em trauma dizem que, como temos esses equipamentos cerebrais e corporais para poder nos adaptarmos a essas situações diversas, essas pessoas se adaptam a algo muito ruim, mas ao se adaptarem tão bem para conseguir sobreviver, passam a entender que só dessa maneira é possível ficar bem. Então, por isso que elas replicam, elas continuam repetindo essas ações por causa dessas sensações, né? Estão buscando aquele grande sensação. E aí, no caso, é essa dor intensa, né? A gente vê em alguns movimentos de pessoas, às vezes, que se cortam e se machucam, né? Na tentativa de dar um contorno à dor que está localizada na alma. Então, de alguma maneira, ele tenta exteriorizar, né, esse sentimento e aí parte para essas ações, né? Mas, apesar de tudo isso que a gente viu aqui, né, é, vem essa mensagem, né, do livro A Gênese, que fala: Deus todo bondade pôs o remédio ao lado do mal, né? Então, assim, quando que a gente consegue, talvez, sair desses movimentos, né? Quando acho que chega no limite da nossa dor, no limite do que a gente passa e a gente realmente quer mudar. Então, ele fala: um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida, instruindo pela experiência ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito de seu livre-arbítrio. Então, olha aí a importância da gente fazer a nossa escolha, né? Somos nós mesmos que vamos ser a ação inicial para essa mudança, para essa busca de sair da procrastinação, né? E realmente querer mudar, querer curar, querer se transformar. Quando toma o melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, os constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, né? Então, para a gente continuar essa busca, né, que a gente iniciou lá atrás numa ação, num movimento de diferenciação, ele fala que a gente,
para melhorar a gente precisa dessa melhora moralmente para ser mais feliz, né? Do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais de sua existência. Então, eu acho que, Ô, não sei se Luciana, deixa Oi. eu falar uma coisinha aqui, né? Acabei Aham. chegando agora e já tô Não, falando. vamos lá. Estamos Olha só que abertos. interessante, né? Tá, quando você leu aí, quando toma melhor caminho é por sua vontade. Eu me lembro do estudo do Jason que eu fiz, onde ele diz que a vontade é o pensamento transformado em força motriz. Ou seja, quando você age pela vontade, não pelo desejo, o desejo você fica procrastinando, você fica sempre adiando, adiando, adiando. Mas porque o desejo é o querer adiado. Mas a vontade é o querer concretizado. Então, olha só, quando toma o melhor caminho, você tomou a atitude, você foi para o melhor caminho, porque você foi movido pela vontade, né? Vontade. Então, aí você reconheceu e saiu daquele estado que estava de inércia para você avançar. É interessante, olha, como é que Muito está legal. ligando os estudos aí, né? Que foi do É, Jason, Eu aqui já no da sou. Ana. É verdade, a gente tá tentando lembrar qual que é. a nossa vontade é bem pequenininha ainda. É, Então, olha só, gente, a Ana Teresa não entra, até trouxe alguns exemplos, tal, mas ela não entra em minúcias dessas hipóteses. O que ela está falando para a gente é que nem os especialistas têm muita certeza por que a gente revivencia essas situações, né? E o que ela faz com a gente. O que essas experiências de trauma, de violência, de abandono, como elas têm a tendência de reviver padrões de sofrimento. Então, elas nos fazem mal e a gente revivencia, vai de novo, e de novo, e de novo, se comportando dessa forma, tá? Ela aqui ela não está trazendo como é que a gente faz para não se comportar. É a Gênesis que deu para a gente, né? Um norte, mas ela só mostra para a gente essas três hipóteses, né, dessas situações que a gente vive de traumas, de famílias muito desequilibradas, de falta de amor, de agressão, e como a gente depois replica isso na nossa vida. Passamos dificuldades, sofremos e vamos replicando isso mais tarde em outros relacionamentos, enfim. Então, ela traz essas hipóteses, né? E até tem vários exemplos, mas a gente não vai conseguir fazer. Alguém tem algum questionamento? A gente tem pouquinhos Ei, minutos aí. 5 Oi? minutinhos. Temos cinco É, minutinhos. eu trouxe até uma música, mas acho que não dá para tocar, que já está muito em cima. Alguém gostaria? Então, deixa eu ver se a música toca. Hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio sem pisar o pé. Aí tá de novo no padrão. Hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arruma minha gaveta, bota tinta na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores flor no meu jardim. Animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Bom, tudo bem, acabou a música. Eu mexi aqui. Mas achei essa música muito interessante, ela é muito bonitinha, né? Ela legal. mudança nossa, da importância da gente mudar, né? Da gente fazer coisas diferentes. E a mudança, toda vez que a gente muda alguma coisa, a gente vai caminhando, né?
para melhor, com certeza. Então, gente, foi muito bom. Luciana saiu muito bem no Evangelho, principalmente, né, Lu? Obrigada. Verdade, Lu, tô muito bem, Luciana. Tá certo? Hoje tu vai dormir em paz, Luciana. Agora sim. Fez o seu trabalho, completou a sua missão. Obrigada pelo incentivo, né? Eu acho que é importante essa mudança, né? Começar essa Legal. mudança numa caminhada nova aí com Acho vocês. legal. Não Muito deixa bom. de ser crescimento. É, Muito bom. obrigada. Muito bom. Então, eu queria agradecer Miriam, agradecer a Luciana por tantas reflexões, né? A gente realmente muda, tem que mudar, né? E aí, aproveitando, pedir a Lu para fazer a nossa prece final. Encerrar, né, Lu? Hoje, os Vamos lá, trabalhos. então. Então, queridos irmãos, hoje é um momento de agradecimento a Deus, nosso Pai, aos bons espíritos que aqui nos acompanham, nos auxiliam, nos intuem a todo momento. E agradecer a todos vocês por estarem juntos comigo nessa caminhada nova, pelas reflexões, para que possamos colocar em prática nos nossos dias aí e que a gente consiga iniciar essa autotransformação, sempre no caminho do bem, ao sendo auxiliado por aqueles que torcem pela nossa evolução e que de alguma maneira a gente possa trazer para dentro dos nossos lares essa leveza, essa paz interior que Deus nos trouxe no dia de hoje para continuar buscando novos caminhos e novos olhares, né? Vamos refletir aí em qual caminho nós estamos, né? Com os olhos e os ouvidos abertos ou em algum outro ponto, cada um no seu caminho, cada um na sua escada, mas sempre tentando dar o seu melhor. Obrigada a todos, boa semana, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, muito obrigada. Até a próxima semana. Até a próxima semana, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Com Miriam. Deus. Até a próxima semana. Boa Ô, noite. Miriam, não coloca a falta pra mim, não, hein, Miriam? Bota a presença aí, Eu hein? Cheguei. botei. Como é que foi Parabéns, tudo? Foi Luciana. legal, foi Obrigada. legal. Tia Só um Sônia minutinho. não Gente, só participou. um minutinho. Miriam, interrompe a gravação.